Bom dia, bom dia. Hoje nós vamos falar para pai, mãe, cuidadores e também filhos, né? Não como um lugar de juiz, de cobrança externa, mas como um lugar de ver se os nossos pais tiveram inteligência. Porque muitas vezes, como os nossos pais disseram que a gente não era inteligente, que a gente não era bom, que a gente não era suficiente, em vez da gente pegar essa informação e avaliar é verdade ou não, a gente nem tinha repertório para fazer isso. A gente fala, eu sou ruim, porque meu pai disse que eu sou ruim. Eu sou insuficiente, porque meu pai disse que eu era insuficiente. E com isso a gente vai pra vida dessa forma, às vezes tentando provar que é bom, às vezes tentando provar que as pessoas não têm razão, ou no mínimo de uma crítica a gente já se arma na violência para se defender, na verdade, dos nossos pais. Ou vivemos a vida como uma fraude, qualquer hora vão descobrir que eu não sou boa o bastante, que eu não sou suficiente. Quando a gente entende os nossos pais e entende que eles são humanos, a gente se liberta e se cura para viver uma vida que vale a pena ser vivida, que é a nossa vida, apenas a nossa vida. E para isso a gente vai fazer o nosso devocional do Augusto Cury. Gente, eu amo Augusto Cury, ó. Tum, 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 meu coração. Eu agradeço Augusto Cury porque em 2006, quando a minha mãe surta, o primeiro livro que chega na minha mão foi de Augusto Cury. Então eu li Seja Líder de Si Mesmo, O Vendedor de Sonhos Todos, né? O Futuro da Humanidade, a Análise da Inteligência de Cristo, e assim, ó, inteligência multifocal, né? Tem um outro que é o Código da Inteligência, Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. Eu fui lendo, de 2006 até 2012, que aí eu comecei a ler outros autores, mas eu não abro mão. E como diz Bert Helling, que eu conheci em 2012, ele diz que é pertencimento, hierarquia e ordem. Quem chegou primeiro para mim nessa área da emoção, de conhecimento, foi Augusto Cury. Eu jamais deixarei de honrá-lo na minha profissão, que muito das coisas relacionadas a poema, música, apreciação da beleza, embora eu tenha conhecido isso também na psicologia positiva, na ATFE, a gente vai falar disso também, mas eu conheci primeiro em Augusto Cury. Eu costumo falar, né, porque ele conversou comigo, né, eu falo isso, o autor conversou comigo, claro que conversou, ele escreveu o livro, ele sentou lá, eu sentei, peguei ele ficou conversando comigo, me ensinando. E é isso, né? Nós precisamos ter mais conversas. Às vezes tem conversa que a gente tá com a pessoa ali, a pessoa não tem nada pra te passar, a pessoa xinga, a pessoa reclama do outro, a pessoa faz fofoca, a pessoa... Aí você fica assim, gente, calma, que eu vou conversar com Augusto Cury, calma. E aí você pega o livro e conversa com Augusto Cury. Hoje, né, naquela época não era assim, 2006, mas hoje você abre o YouTube e tem diversos vídeos do Augusto Cury. Tem diversos vídeos de outras pessoas também que são incríveis. Então, escolha melhor para onde você tá indo. Seus pais não foram bons, mas você tem que ter a vida ruim? Lealdade invisível? Não. Não faça isso. Vamos viver melhor, ok? Bora lá. Pais inteligentes falam com seus filhos sobre o essencial: sonhos, pesadelos, lágrimas e projetos de vida. Querido papai e mamãe, para você falar com seu filho sobre projeto de vida, você precisa ter projeto de vida. Para você falar sobre vida significativa, sua vida tem que ter significado. Então, assim, por que, Irlane? Porque a fala convence, o exemplo arrasta. Quando eu converso com meu filho, eu só tô explicando para ele o que ele já viu. Tá entendendo? Então, por favor, vá ter projeto de vida, vá ter sentido, significado na sua vida, vá se amar, para você ensinar a verdade. Não é assim, ó, faço o que eu falo e não faço o que eu faço. Isso já foi. Foi tempo que a gente ficava com isso. Ah, minha mãe falou, mas não é, ela não consegue fazer. Já foi tempo isso, tá? E hoje, com a era digital, as criancinhas pequenininhas com o dedinho assim, ó, elas já estão sabendo, e a gente falou disso esses dias, que está sabendo muito mais do que o imperador romano, ok? Em uma semana, em um dia, você pega tanta informação que naquela época não era assim. Então, bora lá. Por favor, ensine os jovens a proteger as suas emoções. Tudo que atinge frontalmente a emoção
atinge drasticamente a memória e construirá a personalidade. Memória, emoção, igual a personalidade. Tá entendendo? Então eu preciso ensinar. Isso é o processo de educação. E muitos pais são impacientes porque, como eles aprenderam, eles acham que o filho já sabe. Não sabe. Mas ele aprende tudo com o amiguinho. O amiguinho fica assim, ó, ele fica olhando como é que mexe o dedo. Aí ele vai lá e mexe o dedo também. O que você está ensinando? Valores, princípios, habilidades, talentos, forças pessoais? Isso amiguinho não sabe não, tem que aprender também. Tá entendendo? Eu costumo dizer, no consultório, eu passo o tempo todo ensinando boas maneiras. Bom dia, boa tarde, boa noite, entra nos lugares, fala com as pessoas, respeita, pega o seu papel no chão, fala. Eu ensino isso dentro do programa de habilidades sociais. Porque não tá vindo sabendo. Então precisa ensinar. E às vezes o pai, a mãe, paga empregada, mas tem que passar o ofício de pegar o seu próprio lixo e jogar na lixeira. Pegar a sua água e beber a sua garrafa, que é cara internacional, mandei trazer dos Estados Unidos, mas tem que encher ela. E o empregado não tem que encher, não, isso não tiver empregado. Tá entendendo? Se acomoda aí com amor, porque eu te amo, né? Bárbara Fredrickson diz que quem ama dá limite. Amor sem limite é apego ou dependência. Bora lá. Certa vez, um excelente jurista me disse no consultório que se tivesse sabido proteger as emoções desde pequeno, sua vida não teria sido um drama. Ele fora rejeitado quando criança por alguém próximo, porque tinha um defeito na face. A rejeição controlou sua alegria. O defeito não era grande, mas o fenômeno RAM, registro automático da memória, registrou-o e realimentou. Não teve infância, escondia-se das pessoas, vivia só no meio da multidão. Eu sou uma pessoa preta, né? E eu falo assim, eu não tenho o que fazer, é isso que eu tenho, tá bom? Quando eu chego nos lugares, às vezes eu vejo falas, expressões, e eu atendo pessoas aqui, médicos, advogados, que são pretos e passam pela mesma coisa que eu. E eu falo muito sobre o filho, Olha, ensina pro seu filho que ele tem valor. E que o valor dele não está no que a sociedade vai falar. Porque a sociedade é racista. A sociedade é segregadora. Mas aí, presta atenção. No meu caso, é a cor. Mas quando alguém quer fazer bullying com alguém, é o cabelo, é porque é magra, é porque é gorda, é porque tem sarda, é porque tem um cabelo grande, porque tem um cabelo curto, porque é preto, porque é gay, porque... Gente, eu só sou eu mesmo. Isso não é um crime. Você tá entendendo? Ensina pro seu filho que ser ele, mesmo que tenha um nariz assim, uma orelha assim, uma cor assim, não é um crime. É ele. Tá entendendo? E se ele souber que ele é ele, e isso é o bastante, vai fazer aquele corte na diferença entre aceitação e... Esqueci, gente, agora esqueci, eu sempre falo. Se aceitar e se assumir. Se aceitar e se assumir. Eu me aceito. Eu sou uma mulher preta. E eu ando com essa mulher que eu sou, ok? Então eu me aceito e me assumo. Agora, quando a pessoa ela não se aceita, ela se assume e fica gritando para que os outros a aceitem. Que desperdício de energia. Se você se aceitar, você não vai estar nem aí se o outro não te aceitar. E detalhe, como você sabe quem você é, você nem vai precisar se assumir na militância. Você só é. O que eu sou? Eu sou Irlânia, filha de Tamar e Mônica. Sou uma mulher preta, linda, inteligente. Eu sou linda. E não achava não, tá? E quando eu comecei a trabalhar na terapia do esquema, que a gente tinha as imagens mentais,
eu via a minha criança branquinha, porque eu também carregava em mim um defeito de cor. E eu fui, conheci a terapia do esquema em 2006, 16, já tinha conhecido a hipnose antes, mas não tinha me atentado que a minha menininha era branca. E foi indo, até que 2 anos atrás, aqui dentro de mim, o certo era eu ser uma menininha branca. Não, eu não tenho essa menininha branca. Eu tenho essa menininha preta e ela é linda. E quando eu comecei a achar que ela era linda, eu me aceitei. Não precisei me assumir, porque eu só sou. Entende? Quando eu me aceito, eu integro em mim a totalidade do eu na minha identidade. Percebe? Ai, faz isso com seu filho. Ele é essa pessoa. E não permita que o bullying aconteça dentro de casa. Porque quando acontece fora, marca profundamente o ser. Mas quando acontece dentro, se torna uma realidade que forma a identidade dessa pessoa. Olha essa pessoa, uma pessoa importante, um jurista que andava escondido e não teve infância, porque tinha um defeito. Ajude os seus filhos a não serem escravos de seus problemas. Alimente o anfiteatro do pensamento e o território da emoção dele com coragem e ousadia. Não se conforme se eles forem tímidos e inseguros. Não se conforme. Ah, não, ele é tímido. É claro que se você pegar eu e minha irmã, eu sou... Se você pegar minha irmã, ela vai ser uma pessoa extremamente educada, mas mais silenciada. Mas se ela não chega no lugar, não fala, não olha, não conversa, não interage, não dá bom dia, você tem que falar por ela. Quando pergunta qual é o seu nome, é Ivane, é o nome dela. Quantos anos ela tem? Tem 41 anos ela. Quantos filhos ela tem? Tem 3 filhos ela. Não consegue falar? Não, tem que conseguir falar. Abre a boca. Não vou chorar, pois tenho que ser livre. Você pode tentar, eu não vou me silenciar. Ninguém me cala. Tá entendendo? Ninguém te cala. Ninguém te cala. Tô animada. Ajude os seus filhos a não serem escravos dos problemas. Alimente o anfiteatro do pensamento do território da emoção. Não se conforme se eles forem tímidos e inseguros. O eu, que representa a vontade consciente ou a liberdade de decidir, tem de ser treinado para se tornar-se líder e não um fantoche. Ser líder não quer dizer ter capacidade para resolver tudo e assumir todos os problemas da nossa volta. Não é verdade, isso é mentira. Isso é autossuficiência. A gente não fala de autossuficiência, a gente fala de autonomia. Eu faço a minha parte, mas eu convoco a manicure, eu convoco o cabeleireiro, eu convoco a pessoa que faz a roupa, eu convoco uma pessoa para me ajudar no consultório, eu convoco, ok? Autonomia, não autossuficiência. Os problemas sempre existirão. Já sorri com esperança para o futuro, que sempre existirá problemas a serem resolvidos. E isso significa vida, ok? Viver é resolver problemas. Se forem solucionáveis, temos de resolvê-lo. Se não temos condição de resolvê-lo, precisamos aceitar, apaziguar, acolher nossas limitações. Mas jamais devemos gravitar na órbita dele. Ó, meu problema, aqui meu problema. Não, peraí, problema, tu existe. Mas na minha vida eu tenho outras áreas de solução. Eu tenho outras áreas de resolução. Eu tenho outras áreas que eu já venci. Faça isso por você. Querida pessoa, se coloca na agenda da sua vida e se ame. Se ame. Apenas se ame. Beijo no seu coração e até amanhã.